É difícil tratar da história da difusão da ciência no mundo sem falar do iluminismo, com o qual diversas ideias, padrões, práticas se espalharam pela Europa primeiro e suas colônias depois, mundo afora. A metáfora da luz, dos iluminados, está presente em diversas religiões e também no nascimento da filosofia. Mas aqui ela aparece como argumento racional e público. O iluminismo é visto como o século das luzes, um projeto social de pensamento e de ação. Os iluministas admitiam que os seres humanos estão em condições de tornar esse mundo um lugar melhor, mediante o uso crítico da razão, mediante o livre exercício das capacidades humanas e do engajamento político. Ainda que composto inicialmente por uma pequena parcela da população, ele foi se alastrando e inspirou movimentos de independência em diversos países. Os pensadores iluministas tinham como ideal a extensão dos princípios do conhecimento crítico a todos os campos do mundo humano. Eles supunham poder contribuir para o progresso da humanidade e para a superação dos resíduos de tirania e superstição que acreditavam ao legado da Idade Média. O uso do termo iluminismo na forma singular justifica-se, contudo, dadas as tendências gerais comuns de todos os iluminismos, em especial a ênfase na ideia de progresso e da perfectibilidade humana, assim como na defesa do conhecimento racional como meio para a superação de preconceitos e de ideologias tradicionais. A época do iluminismo foi marcada por transformações políticas, tais como a criação e consolidação dos Estados-nação, a expansão dos direitos civis e a redução da influência de instituições hierárquicas, como a nobreza e a igreja. Aí, nessa gravura, vimos o Festival da Deusa da Razão, em Paris, 1793, substituindo outras festividades religiosas. É nessa época também que se dá a desapropriação de igrejas e conventos e a abertura pública desses espaços para museus, escolas e bibliotecas. De acordo com esse texto de Kant citado aí, é um texto pequeno que vocês devem ler, o iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutelagem em que esses mesmos se impuseram a si. Tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer o uso próprio da razão, independentemente da direção de outrem. Cada um é culpado pela sua própria tutelagem quando esta não resulta de uma deficiência do entendimento, mas da falta de resolução e coragem para se fazer uso do entendimento, independentemente da direção de outrem. Tenha coragem para fazer o uso da sua própria razão. Esse é o lema do iluminismo. Ao invés de medidas corporais dos reis, como a palma, a polegada, o pé, a braça, isso para medidas de comprimento, mas também para pesos, volumes. Com o sistema métrico decimal, você passa a relacioná-las, o peso com o volume com a área com a medida de comprimento, tudo articulado em unidades de grandes medidas, por exemplo, quilômetros, milhares de quilômetros com centímetros, toneladas com miligramas, e por aí vai. Sempre que nos acostumamos com um padrão cultural, passamos a achá-lo óbvio, natural, e nos esquecemos de ver que esse processo de institucionalização nem sempre foi tranquilo ou pacífico. Algumas das propostas do uso do sistema métrico nunca deram muito certo, nem mesmo na França. A transformação do tempo, por exemplo, foi algo que não colou. Em alguns países, até hoje, rejeitam o sistema métrico para as medidas de comprimento, área, volume e peso. Aqui no Brasil, a sua adoção foi estabelecida na lei do final do século XIX, mas houve resistências. A revolta do quebra-quilos foi um movimento popular iniciado na Paraíba em 1874 e que se opunha às mudanças introduzidas pelos novos padrões de pesos e medidas do sistema internacional que tinham sido recém-introduzidas no Brasil.
Praticamente sem uma unidade e sem liderança, a revolta logo se alastrou por vias e povoados da Paraíba, estendendo-se ao Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas. A denominação do quebra-quilos teria surgido na cidade do Rio de Janeiro, quando elementos populares invadiram casas comerciais que haviam começado a utilizar o novo sistema de pesos e medidas aos gritos de quebra os quilos, e tinham depreciado esses estabelecimentos. Direitos civis. Está aí a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, elaborada na França em 1789. Ela foi um dos muitos documentos políticos produzidos nesse século, sob a inspiração do Diário Iluminista. Está aí as cartas aos representantes do povo francês, supondo uma igualdade de direito, ao menos. Esse processo culmina na formação da opinião pública, que por sua vez age como uma força oriunda da sociedade civil em direção aos governos, no sentido de pressioná-los de acordo com seus anseios. A noção de esfera pública tem como aspectos básicos a argumentação, a discursividade, que deve ser pautada pelo uso da razão, e a obtenção de consenso acontece pelo convencimento racional das ideias antagônicas, e pela publicidade, ou seja, o objeto deve ser debatido e os argumentos apresentados ganham exposição e visibilidade. Noção de uma opinião pública, uma maioria da população, a ideia de um espaço, de uma esfera pública que reflete o conjunto das opiniões, é algo que vai surgindo nesse momento, relacionado, por exemplo, com a difusão de práticas de leitura de jornais e de enciclopédias. A enciclopédia, que tem como subtítulo Dicionário Racional das Ciências, Artes e Ofícios, é um emblema desse momento. São vários volumes, foram sendo publicados ao longo do século XVIII. São 35 volumes com 72 mil artigos, quase 3 mil ilustrações. É uma edição trabalhosa, com muita gente envolvida, e que, de acordo com um dos seus editores, que é o Diderot, ele fala que o objetivo da obra era mudar a maneira como as pessoas pensam. Eles e outros defendiam que a secularização da aprendizagem, a distância do que os jesuítas faziam, deveria ser a nova forma de aprender o mundo, conhecer o mundo, e esperava que o texto pudesse disseminar todas as informações para gerações atuais e futuras. Aí nós vemos algumas dessas ilustrações. Tem ilustrações de coisas simples, de como escrever, como montar na cela, como cortar, como construir alguns aparelhos, E também tem uma foto aí no alto desses diversos volumes, de desenhos, instrumentos, ofícios, práticas variadas, mas todas apresentadas da maneira mais racional possível. A Wikipedia é, de certa forma, um desdobramento, uma continuação desse espírito enciclopédico, onde todos podem e devem contribuir para o progresso do conhecimento, seja retificando, aprimorando com seus conhecimentos algo que já foi disponibilizado, seja apontando lacunas ou ajudando no financiamento. Sobretudo, todos devem acessar para esclarecer as suas dúvidas. Mas junto com a continuidade desse espírito, ou desse sonho conjunto, há desconfianças e críticas como essa debochada do Jorge Luiz Borges, que é um poeta, mas uma espécie de bruxo argentino, que caçoou do espírito enciclopedista com essa Biblioteca de Babel. É um conto que narra uma biblioteca que continha tudo, absolutamente tudo que havia sido escrito e que ainda seria escrito no futuro. É uma combinação de todas as letras, de todos os idiomas possíveis. Então, aqui eu cito uma parte do texto, quando se proclamou que a biblioteca abarcava todos os livros, a primeira impressão foi de uma extravagante felicidade. Todos os homens sentiam-se senhores de um tesouro intacto e secreto. Não havia problema pessoal ou mundial cuja eloquente solução não existisse. Mas, à medida que o tempo foi passando, a desmedida esperança sucedeu, como é natural, uma depressão excessiva.
A certeza em que alguma prateleira encerrava livros preciosos e que esses livros preciosos eram inacessíveis. Ele vai explorar essa ideia que informação demais é ruído e que eles vão ter a necessidade de poder escolher e poder apagar coisas e não simplesmente juntar e disponibilizar tudo que já se soube.